Vou conversar agora com o bispo da Diocese de Blumenau, Dom Rafael Biernacki, para falar sobre a morte do Papa Francisco e o conclave, né, que vai definir o novo Papa. Dom Rafael, muito obrigado mais uma vez por atender aqui a Rádio Itaberá. Bom dia. Bom dia, Jorge Tais, bom dia, Rádio Ouvintes. Sim, é uma alegria, podemos nos encontrar também, mesmo nessa situação em que queremos agradecer a vida do Papa Francisco, toda a sua obra, e também agora estamos acompanhando o seu velório na Casa Santa Marta, já colocado dentro da urna o seu corpo. Amanhã, quarta-feira, vai ser levado para a Basílica de São Pedro. A Casa Santa Marta ela está ao lado da Basílica de São Pedro, então ele sai da Casa Santa Marta, da capela onde está o corpo, vão passando pela porta ali dos Sinos, passa pelo início das escadarias da Praça de São Pedro e é introduzido o corpo do Papa, então, na Basílica de São Pedro, onde será velado. No sábado, aí a missa de manhã, às 10 horas, presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re, e em seguida a missa vai ser na praça mesmo ali na frente. Diga, Jorge. Qual é o legado do Papa Francisco, né? Principal legado, né, na visão do senhor bispo? Então, o legado dele. Então, trata-se de um Papa que ele tem uma autenticidade de vida como jesuíta, compreendendo bem com clareza o amor de Deus, a clareza da pessoa humana, a necessidade de as pessoas serem iluminadas e cuidadas. O Papa Francisco, então, ele tem um cuidado de que a Igreja seja luz e expressão para o mundo. O Papa Francisco, então, deu uma continuidade do Concílio Vaticano II nesse sentido. Então, ele dá uma grande mensagem do anúncio do Evangelho, que é esse amor de Deus e esta luz de Deus que entre, viva, ilumine os corações das pessoas. E ele vai também tocando as situações concretas das pessoas humanas. Deus quer que a nossa história humana seja bela. E o Papa Francisco fica preocupado com os que sofrem, os que têm dificuldade, os que têm algo que precisa de uma atenção especial de Deus. O Papa Francisco é atento neste ponto. Também na igreja, no interno, tem dores, tem lamentos, algumas situações morais do clero, e o Papa Francisco então diz, olha, desses erros graves da igreja, a gente pede perdão, e o Papa Francisco diz, eu me envergonho disso e fico perturbado porque a igreja demora tanto a responder. Então o Papa Francisco conseguiu também, nesse sentido, no interno da igreja, ajudar a melhorar. Então é muito bonito o coração desse Papa Francisco. São 12 anos de uma vida intensa. E muito voltada à realidade da comunidade, né, bispo? Sim, a vida do Papa Francisco ele é muito, muito bela, muito bonita, e agora a igreja ela continua. O Papa é um momento de seu governo, de sua vida, da sua ação pastoral, do seu modo de ser também humano, que tem uma missão divina, um cuidado da igreja no seu todo, e esse cuidado da igreja no seu todo, como representante e não sucessor de Pedro, o Papa também realiza esta sua função e missão com as suas características humanas, o seu caráter, o seu modo de ser e as situações urgentes que ele vai percebendo que são necessárias. Às vezes não pode abranger no primeiro momento tudo, então ele vai dando uma possibilidade de urgências também, mas vai cuidando do todo da igreja. Agora vem o conclave pela frente para definir o novo Papa, né? E aí surge uma dúvida, né? Porque o Papa Francisco tinha uma ação mais socialista, mais humanizada, né? Da igreja. Mas a gente sabe que tem outros lados também da igreja, né? Tem o lado conservador, tem uma ala um pouco mais radical. Até estava acompanhando aqui a Deutsche Welle, que pontuou alguns cardeais que podem vir a ter o nome colocado para concorrer nesse conclave, e eles destacam aqui o cardeal Luiz Antônio Tagel, de 67 anos, que é filipino, e que é conhecido também como Francisco Asiático, porque também trabalha muito com essa questão da justiça social. E
pelo lado dessa linha do Papa Francisco, ele é visto até como favorito em alguns setores da Igreja Católica. Como é que o bispo acompanha toda essa questão política agora, né, que envolve a Igreja para se definir o novo Papa? Sim, eu acho que é bonito e é verdade essas projeções, e elas são feitas de modo humano, do nosso modo de viver, e está correta uma projeção. Agora, a realidade do conclave, ele tem todo um espírito real. Então, agora os cardeais eles vão chegando em Roma e tem uns dias, então, de preparação para o conclave. Então, eles vão discutindo, colocando as situações, rezando, vão vendo os desafios reais da igreja, da sociedade, do mundo, de evangelização. E aí, a partir desta visão, que antecede também a preparação, os cardeais que vão compor o conclave, eles vão tendo a visão de que pessoa, qual é o cardeal que poderia ou teria condições intelectuais, de caráter, o aspecto, a responder melhor essas situações. Então, é uma situação na qual não pode se encomendar um papa. Ele é feito por várias votações e uma percepção humana do mais possível responder à situação. Claro que esses nomes projetados poderão coincidir, mas a votação e o conclave, ele é livre. Ele vai se buscando um discernimento e a melhor resposta para a igreja. Poderia ser este nome que o senhor citou? Poderia, sim, mas nós não sabemos se será este nome, porque na medida que os cardeais vão percebendo a situação e a necessidade, e depois o conjunto dos cardeais são mais de 100, no conclave são previstos 120 cardeais, e os que são eleitores, eles neste momento passam um pouco, eu acho que também vão ser integrados a este conclave. É ali daquela oração, daquela reunião, daquele discernimento que vai sair um possível nome. Pode coincidir, mas também não. Ele depende da eleição livre da inspiração, do entendimento dos papas. E tem uma coisa interessante, é o Espírito de Deus, que é amor, que é concreto, vai iluminando as pessoas para melhor discernir. Os jornais, né, que vão acompanhando toda essa questão política agora do conclave, também debatem, né, a política interna da igreja, que é a eleição do novo Papa, e a política no mundo, né, onde um conservadorismo vem crescendo muito, mundo afora, né, e acabam assimilando um pouco, né, o que está acontecendo no mundo com o que pode acontecer no conclave. Inclusive o Papa Francisco teve algumas atitudes questionadas, né, pela igreja. O senhor acha que pode haver uma mudança, né, para um Papa mais conservador? Ou essa linha mais humanitária, mais socialista pode ser mantida? Bom, a projeção da nossa situação concreta histórica, de desejos de situações mais estruturais, mais asseguradas, elas são condicionadoras da história, mas eles não condicionam a eleição do Papa e daquele que vai conduzir a igreja. Por quê? Porque a condução ela não pode ser ideologizada e nem encaixada numa situação de seguranças da parte. O que é seguro e que o Papa deve fazer? O Papa deve ter uma liberdade de, na luz de Deus e no amor, poder detectar onde e como realizar de fato, verdadeiramente, um gesto de amor que torna as pessoas humanas amáveis e livres para poderem escolher o bem. Se eu quero defender isso por uma estrutura rígida, eu então bloco uma possibilidade de eu ter a liberdade de ver no amor. Claro, eu preciso de clareza, eu preciso de caminhos concretos, eu preciso de indicações, mas o que move, o que decide é a verdade de Deus, a verdade do amor que toca as pessoas, e essa verdade límpida que vai interpretar qual é a melhor resposta para as situações.
Claro, se eu tenho uma situação doente, eu vou precisar, mesmo com amor e misericórdia e liberdade, colocar algumas indicações e linhas mais rígidas, mais difíceis, mas é sempre conduzida por aquele amor e por aquela luz que quer dar uma resposta mais exata possível. Agora, nós não podemos estruturar condicionamentos humanos. O que conduz a igreja, Deus e um Papa é o amor, a liberdade, em que torna a mente, a capacidade do espírito para enxergar o melhor modo de decidir amorosamente sobre uma situação. Bom, o cerimonial de sepultamento do Papa vai ser realizado no próximo sábado. Diocese aqui em Blumenau vai ter alguma programação diferenciada em virtude disso, bispo? Ontem já teve uma missa ao meio-dia, né? Celebrada em homenagem a Francisco. Até lá, alguma programação especial? Ainda não está previsto nesse sentido. Nós ontem tivemos, então, no primeiro dia, no dia que o Papa faleceu, ao meio-dia e 15, a missa pelo Papa Francisco. Hoje, terça-feira, dia 22, às 19 horas, teremos na Catedral o 7º dia de Dom Angélico, o primeiro bispo de Blumenau, e também a missa do 2º dia pelo Papa Francisco. Sábado não haverá uma celebração especial, senão que nas missas de toda a Diocese e também na Catedral, os padres, então, neste momento, na missa do meio-dia, e também já pela manhã e à noite, vão dirigir, vão rezar também pelas exéquias e no momento do funeral do Papa. Não, o bispo em si não tem uma programação, mas os padres, das 8 da manhã ao meio-dia, e à tarde também a missa na Catedral, que será prevista como também rezada pelo Papa Francisco no momento dos seus funerais em Roma. Onde pela manhã em Roma, às 10 horas, então o cardeal Ré celebra a missa de exéquias, depois do caixão de novo da praça introduzida no Vaticano, e levado até Santa Maria Maior, onde lá ele será sepultado naquela igreja que foi construída nos anos 430, 431 mais ou menos, é a igreja de Nossa Senhora, ali em Roma. Muitas vezes visitei, e ali repousará o corpo do Papa Francisco. O senhor vai acompanhar daqui ou pretende viajar até Roma? Não, eu não vou viajar, não é previsto, e também as tarefas aqui são imensas, não há condições neste momento, e também não há uma necessidade. Poderia ser um gesto bonito, estamos no jubileu da igreja, eu poderia também fazer uma visita. Eu trabalhei em Roma e vivi por 22 anos, então seria muito bonito. A última vez que fui a Roma, fazem 2 anos e 6 meses, quando tivemos um encontro com todos os bispos de Santa Catarina, os 9 bispos, e naquela ocasião também o administrador diocesano de Tubarão. Nós, 10 pessoas, então, estivemos com o Papa Francisco em outubro de 2022, por 2 horas e 15 minutos, num diálogo intenso. Esta foi a última vez que pessoalmente eu vi o Papa Francisco, foi um momento belo. E esta vez, então, por ocasião dos funerais, não tenho condições de estar aqui, de estar lá. Bispo, muito obrigado pela participação do senhor aqui com a Rádio Itaberá. Jorge Tais, a gratidão também aos radiovintes. É sempre um momento importante e bonito, onde estamos vivendo a intensidade de um acontecimento da vida do Papa e dos acontecimentos importantes da Igreja, onde também nos irmanam, e os fatos e as reflexões vão nos mostrando a grandeza de um Papa, a grandeza de Deus, o amor de Deus por nós e a importância de nossa vida no caminho de nossa existência. Obrigado ao bispo Dom Rafael Biernacki, da Diocese de Blumenau, falando aqui sobre o legado do Papa Francisco e o conclave que vai definir o novo Papa. A Deutsche Welle lançou aqui, né, uma lista de favoritos para esse conclave, né? Na linha de Francisco, segundo a Deutsche Welle, o cardeal Luiz Antônio Tagel, de 67 anos, é filipino. Ele é um dos favoritos a ser indicado nessa linha de Francisco. Mas tem ainda o cardeal Pietro Parolin, italiano de 70 anos, o cardeal Peter Turkson, que é ganês de 76 anos, o cardeal Mark
Ouellette, de 79 anos, que é do Canadá. O cardeal Fridolin Ambongo Bezungo, de 65 anos, que é congolês. Matteo Zuppi, 69 anos, italiano, arcebispo de Bolonha. Jean-Marc Avellini, 66 anos, francês. O cardeal Peter Erdo, 72 anos, húngaro, que é de arcebispo de Budapeste. O cardeal Mário Gresh, 68 anos, maltês. Cardeal Juan José Omela, 79 anos, espanhol. Cardeal Joseph Tobin, 72 anos, norte-americano, é arcebispo de Newark. O cardeal Ângelo Scola, 83 anos, italiano, ex-arcebispo de Milão. São nomes que surgem aí como possíveis indicações neste conclave que ainda não tem data para ser realizado. A cerimônia de sepultamento do Papa Francisco vai acontecer no próximo sábado.